Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Reflexões Parentais. Tudo bom, Sandrinha? Eu tô ótima. E você, Paty? Tudo você, bem também. Lu? E você, Lu? Bem, meninas, que alegria estarmos aqui de novo. Muito Mais bom. um tema que vai causar um tumulto. Vai. Esse vai. Mais um tema polêmico, né? Mas a gente acha que ele é muito importante, muito relevante, porque também, né? Mais uma vez, é uma questão que a gente vê nos nossos atendimentos, enfim. E a gente quis abordar aqui com vocês, que é: cada filho precisa de uma mãe. Né? E por que é importante a gente reconhecer as necessidades de cada filho? Por que é importante a gente saber qual tipo de mãe que eu tenho que ser para cada um? Né? Como que a gente... Parece até estranho isso, né? A gente falar aqui que cada filho precisa de uma mãe. Como assim? Que loucura isso, né? Cada filho precisa de uma mãe. Quando tem mais de um filho, só não é? Entende quando tem mais de um. E às vezes, mesmo a gente tendo mais de um filho, a gente fala assim: nossa, mas tudo que eu faço para um, eu faço para o outro. E esse aqui saiu de um jeito e o outro saiu de outro, né? Por que será que isso acontece, né? E é tão importante no último episódio falamos de regulação emocional e a gente cai de novo, né? Que cada um tem um jeito, tem uma personalidade, recebe e reage de uma maneira diferente. Então, a gente precisa estar atento às necessidades de cada filho. Sim. Tem filho que você precisa ser muito mais amoroso, ter muito mais paciência para conseguir alguma coisa. Tem filho que você tem que ser mais enérgico, tem que impor limites mais claros, né, na comunicação. Não adianta, às vezes a mãe fala, mas eu quero fazer tudo igual para os dois. Não dá. Não vai funcionar. Sinto lhe dizer, mãezinha, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Teremos que descobrir cada mãe que tem aqui dentro. Eu tenho que ser uma mãe para a Lívia, uma mãe para o Felipe, uma mãe para o Fred, para o cachorro, porque ele também precisa de uma mãe. Ele também precisa. Tá errado dizer que a gente tem que ser mãe para o cachorro, mas ele tá ali dentro, né, da dinâmica familiar, tá fazendo parte. Sim. As mães são arqueólogas, né? Mães e pais são arqueólogos dos filhos, né? A gente precisa estar aí nesse caminho de descoberta para saber quem que é aquele serzinho que está ali no na nossa frente, né? Para a gente ajudar a que ele desenvolva as suas melhores potencialidades, né? E esse é o nosso papel. E muitas vezes o que a gente faz é o contrário. Querer colocar, tudo igual. Tem uma forminha ali, a gente fica que nem aquele... Tem até uma metáfora, né? Que fala que é o do pai jardineiro e do pai carpinteiro. O jardineiro é aquele que rega, que faz com que aduba para que aquele filho floresça. E o carpinteiro é aquele que vai lá com a talhadeira e ele quer podar, moldar do jeito que ele julga ser, né? Então, acaba perdendo as potencialidades de cada um. E a gente falando disso, né? A gente poderia falar de uma forma de reconhecer que é as 5 linguagens do amor, que a gente pode estar reconhecendo, né? Cada um interpreta, né, nossas atitudes ali de amor de uma forma. Sim. Né? Seja com o toque físico, né? Seja com o presente, tempo de qualidade. Enfim, e às vezes é um lanchinho que você faz, né? É lembrar ali de consertar ali aquela blusa que tá soltando o botão. É aquela atenção que você dá. Cada filho, ele necessita de uma atenção diferente. E se você acha que porque você fez uma coisa para um, você tem que fazer igual para todo mundo, o que vai começar acontecendo, né? Os filhos, eles começam a disputar entre eles a nossa atenção. Por isso que eles querem descobrir qual é a individualidade deles, né? E aí a gente acaba também caindo na armadilha da comparação. Por quê? Porque cada um vai reagir de uma forma naquela mesma atitude que a gente teve. Um vai ter uma atitude que, de repente, nos agrada mais e o outro não. E a gente vai começar, por que você não faz igual o seu irmão?
Você vê, eu falo com ele e ele entende, mas eu falo para você e você não entende. Por quê? A criança e o adolescente começam a achar que tem alguma coisa de errado com ele. Sim. Porque a gente esquece que eles estão todo o tempo construindo crenças sobre eles, né? E encontrando meios de lidar com aquelas crenças que eles estão desenvolvendo. Sim. E então, às vezes eles vêm com alguma, enfim, com uma reação inesperada ali com a gente fala assim, meu Deus, mas de onde que apareceu isso? O que foi que eu fiz? A gente às vezes não percebe. Por quê? Porque a gente está comparando e esperando que ele sempre vai reagir igual, mas cada criança desenvolve a sua própria crença, sua própria percepção de si. E é o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente tem que ficar atento. No dia a dia, né? No dia a dia. Então, vamos de novo, né? Tirar a culpa de cima das costas da mãe. Exato. A gente não precisa vestir essa armadura de tenho que ser a mesma pessoa e a mesma mãe para todos os filhos. Tem um filho que vai exigir, às vezes, um tempo sozinho com você. Com os pais. Eu indico isso muito nos atendimentos, quando tem mais de um filho, 2 ou 3, separe um tempinho para estar só com um. Porque às vezes ele tem um problema, ele não quer falar perto do irmão, ele não quer falar perto da irmã. Então, um tempinho que seja, vai lá, faz um lanchinho, dá uma caminhada, desce pro parquinho que seja só com um. Se é maior, vamos tomar um lanche na padaria. Quando você tem esse momento sozinho com o seu filho, você descobre a necessidade real daquele filho e consegue se comunicar melhor com ele. Isso tem que ser individual, não tem gerar jeito. Conexão, né? Gerar conexão e vai ser diferente. Às vezes a gente escuta, né? Nos mais velhos, principalmente amigos, quando a gente vai conversar. Ai, mas a minha mãe gostava mais do meu irmão. Sim. Mas porque às vezes ela comprava o mesmo presente para os dois. E um não liga para presente. O outro queria ter uma conversa só, olho no olho. De repente, se você tivesse... Cria uma palavra de afirmação, né? Abraço, um abraço, um abraço. Né? E eu chego com um presente que eu dei para o outro. E aí a gente estava comentando, quando estávamos levantando a pauta do podcast, né, Sandrinha? Que a gente escuta muito falar do faça com o outro que você gostaria que fizesse com você. Isso foi plantado na gente desde muito novinho. Só que às vezes o que para mim é uma demonstração de amor não é para o outro. De repente, se eu fico muito feliz de ganhar um chocolate, meu filho não gosta. Meu filho gosta de um abraço. E aí, mesmo que eu não sou do abraço, eu vou ter que aprender a abraçar para suprir aquela necessidade emocional do meu filho. Então, eu vou ter que me transformar na mãe que ele precisa que eu seja para ele. Ele precisa de um pouquinho mais de acolhimento. Tem uns que precisam mais. Da nossa paciência, né? Da nossa escuta ali. Ativa, parar para ouvir. Né? Ouvir de verdade, né? Tem criança que às vezes não se importa, né? Não tá... enfim, mais resolvida, que a gente fala assim, nossa, fulano, ele é mais descolado, mais resolvido, mas a outra me demanda tanto. E a gente fala, às vezes, reclamando, né? Achando que tem alguma coisa de errado com o filho, mas não é uma necessidade dele. Necessidade, temperamento, né? Cada um tem um temperamento. Cada um tem um temperamento. Se eu tenho um temperamento mais da ação e eu vou, de repente, ele pode se colocar mais em risco, mais em perigo, e você precisa ali frear um pouquinho, dar um pouquinho mais de limite, dar uma orientação mais firme, né, como você falou lá no início. Já tem outros que já são mais assim, reservados, mais tímidos, são menos corajosos, e aí você tem né, que de ficar, se arriscar. Vai, né? Aí você tem que incentivar, ou também aquele que é super responsável, assim, que pega tudo pra ele, e aquele que normalmente, fala, já que ele pegou tudo pra ele, deixa assim. Sim. Então a gente precisa olhar para essa dinâmica, porque eles se comparam entre si. A gente acha que a gente tem que ser tudo igual. E aí acaba, às vezes, desenvolvendo a rivalidade entre irmãos. Sim. Imagina esse cenário, né? Que você tem um filho, né? De um temperamento que ele é todo expansivo. E que ele vai para o mundo sozinho, praticamente. E o outro que é mais quietinho. Que normalmente a gente, quando o pai fala, olha lá seu irmão. Né? Olha quanta coisa ele está fazendo. Você está aí, não sei o quê. Isso não vai ajudar o filho. Vai acabar com a autoestima dele. Né? Não é a maneira de ajudar ele a ir para ação. Porque é o temperamento dele mais calado. E isso não significa que ele é menos capaz do que o outro, né? Ele só tem outra maneira de fazer as coisas, que ele vai realizar as mesmas coisas que o irmão, né? A nossa função é ajudar essa criaturinha aí, né? Com esse temperamento da forma que ele precisa. É mais calado, não é na comparação, né?
Não ver se ele precisa de ajuda, expor, por exemplo, né, se é esse mais calado no esporte que ele precisa de interação com os outros. E assim a gente vai fazendo, né? Não, a comparação, ela acaba minando todas as relações, né? Relação de casal, relação de amizade, relação de pais e filhos, principalmente, né? Principalmente. Então, assim, enquanto pais, a gente precisa ser arqueólogos, né? Descobrir aí o que esses meninos aí, o que eles têm um de diferente do outro. Atento. Um olhar atento. Uma família uma vez que um dos filhos estava com dificuldade na escola. E estavam na mesma escola. Mas a abordagem educacional daquela escola não funcionava para um deles. Para um que era extremamente inteligente, gostava de estar ali estudando muitas horas, aquilo funcionava. O outro era do movimento. Ele precisava de um lugar onde tivessem aulas mais livres. Espaço para ele correr, espaço para se movimentar, para colocar as ideias de uma forma desconstruída. Não adianta, eu sei que para a rotina às vezes é difícil, mas quando você entende... Poxa, será que não dá, então, para colocar, mesmo que sejam em escolas próximas, mas diferentes, ou então realmente não dá para mudar de escola, mas dá para ir na escola e conversar, falar, olha, o que a gente pode adaptar aqui? Ou então, se ele é muito do movimento, eu não consigo mudar de escola, então de tarde eu vou ter que levar ele, ou num outro horário, ou à noite, ou no final de semana, um lugar onde ele possa expandir, onde ele possa exercer essa necessidade do movimento dele. A gente precisa conhecer os nossos filhos, eles não são iguais. Não são iguais. E nessa questão, né, Lu, mesmo que não tem a possibilidade de levar para outra escola, quando vir a reclamação, a gente entender por que um age de um jeito e o outro age de outro jeito. Acolher, né, gente? E aí você direciona. Quando você não entende o que acontece com um, o que acontece com outro, você acha que tem um problema, você não direciona, você castiga, você pune. Não é da escola, compara. Não é da criança, não é da mãe. E não é de ninguém. É uma necessidade temperamento. Que ele tem. Né? Então, deixa ele jogar bola em algum lugar, da noite, um pouquinho. Às vezes eu estudo o dia inteiro, eu estudo de manhã. Eu sei que a rotina é difícil, os pais trabalham, não tem tempo. Ninguém aqui tá falando que a gente tem que ser perfeito. Todo dia eu tenho que estar feliz e levar para o parque. Às vezes eu moro longe, chego tarde, estou viajando. Não é isso. Mas quando a gente entende a necessidade daquele filho, fica mais fácil de encontrarmos o caminho que cabe naquela dentro família, da relação ali, né? Da família, né? Isso, que é possível a gente fazer, né? Sim. E também a gente vai começa a ter esse olhar individualizado para cada um, né? E cada um vai encontrando qual é o seu lugar ali dentro da família. Se aquele, então, ele é mais organizado, ele gosta tal. Então, determinadas responsabilidades pode ficar para ele. E cada um tem que ter um lugar, né? Sim. Todo mundo quer se sentir importante e pertencente àquele lugar, né? Se a gente valorizar apenas um perfil de personalidade, normalmente a gente... quando você admira pessoas assim arrojadas, a gente implica com quem é mais tímido, né? Com quem é mais reservado. Ou então, se você implica com quem é muito extrovertido, a gente faz o oposto. Muitas vezes a gente, sim, né? Valoriza uma personalidade e menospreza a outra. Normalmente a gente valoriza aquela que a gente é, né? Então, quer que gosta, todos sejam igual a gente é, né? Exato. Que não, uma dificuldade nossa, eu vejo muito isso também. Às vezes uma dificuldade que os pais têm, não gostaria que o filho apresentasse. Isso. Quando você se vê, o espelho aquilo te incomoda demais. Às vezes é uma coisa que te incomoda em você não consegue resolver. E aí você quer resolver no filho. No filho, para ele realizar aquilo que você não conseguiu. Você é sempre tímida, aí você fala assim, não, tô vendo esse menino tímido, vai sofrer igual a mim. Joga ele no mundo. Joga ele no mundo, assim, puf. Né? E é assim, gente, mas a gente precisa aprender, cada um tem, né, o seu lugar e a gente precisa olhar com essa individualidade. Não é fácil, né, mais uma mãe vez. Que tá escutando, né, e que gostou do tema, de como que eu posso entender um pouquinho melhor disso, a gente deixa como indicação as 5 Linguagens do Amor, que é um livro incrível. Excelente. E tem os 5 Linguagens do Amor para crianças, para adolescente. Se não tem paciência de ler, procura no YouTube, tem vários vídeos, tem resumo do livro. E se você ler mesmo, pegar as 5 linguagens e der uma lida resumida nas características, você vai certeza vai identificar quem é o seu filho ali dentro, e como que você vai conseguir encher o potinho dele de amor e a mãe que ele precisa. Exatamente. E ali eu acho que toda mãe e todo potinho pai de amor cheio, colaboração mais fácil, né? Exatamente. Com certeza. Colaboração muito mais fácil. E aí, com isso, como a gente vai conseguir ser
a mãe que o filho está precisando. Sim. Dentro da mesma casa, a gente consegue suprir a necessidade de cada filho. Exatamente. É e direcionar para um diálogo, né? Quando você, de novo, Mais com os assertivo. potinhos cheios, os diálogos são mais assertivos. São né? mais assertivos. E talvez um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né, na vida adulta, e a gente repassa para os filhos, é a gente quis a vida inteira, né? Isso não é criticando nem pai, nem mãe, isso é da formação, né, nossa, de humano. A nossa vida inteira, enquanto criança, a gente quis ser visto pelos pais. E, de repente, se você não se sentiu visto, ou de alguma maneira, a gente vai passar isso para os nossos filhos também, né? É um exercício legal. Um exercício, Pega ali, ó, uma lembrança muito gostosa que você tenha da sua infância, da sua adolescência, onde você se sentiu muito amado. Pensa nesse momento e corre lá para pesquisar as linguagens do amor, você vai descobrir qual que é a sua linguagem do amor, como que você se sente verdadeiramente amado. E aí, para descobrir a do filho, se ficou na dúvida, pergunta para ele, o que a mamãe fez que te deixou muito feliz, que você se sentiu muito amado? Ele vai te contar. Vai. Não tem problema nenhum a gente perguntar se está na dúvida. Aliás, né? A pergunta é a melhor coisa da vida. Não melhor. Sabe pergunta, gente. A gente não precisa ficar adivinhando, gente. Não. Faz o teste e depois conta pra gente aqui nos comentários. É isso como aí. Que foi. É isso, meninas. Obrigada pelo papo. Espero Foi que muito todos tenham bom. gostado. E até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.